Fala aí pessoal, beleza? Hoje nós veremos um pouco mais sobre o Poco X3. Esse aparelho aqui que vem em 2020 para dar uma reviravolta em todo mundo e falar como que a Xiaomi conseguiu colocar tudo isso por esse preço dentro desse aparelho. E nesse vídeo eu já vou comentar com você um pouco mais do que eu tô achando dele dentro desses dias que eu já estou aqui com ele. Então assim, vai ser uma opinião mais sincera e de uso pessoal meu que eu estou tendo com ele. E olha, tem muita coisa positiva, tá? Então, se você quiser ver, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. Caso você queira comprar o seu Poco X3 com segurança, o link vai estar aqui na descrição, belezinha? E caso queira entrar no grupo de ofertas, o link também vai estar aqui embaixo. Agora, roda a vinheta. Vamos começar falando então, primeiramente, do design. A Poco, ou Xiaomi, né? Ela colocou um design totalmente diferenciado aqui no novo Poco X3 NFC. Nós temos um design totalmente diferente aqui na parte de trás, nunca visto em outro smartphone e que, na minha opinião, é muito bonito. Temos um degradê que, quando bate uma luz nele, fica muito bacana. E olha, a Xiaomi acertou em cheio em relação ao design aqui, na minha opinião. Mas a traseira ainda ela não é em vidro, tá? Eles trouxeram um plástico para dar aquela reduzida de custos, mas ainda assim ficou uma traseira muito elegante e muito diferenciada, com a câmera também com um pouquinho de, digamos, personalidade, né? Nós temos uma câmera que não segue os mesmos padrões de smartphones que está vindo aí em 2020. Já em sua tela é onde nós temos o maior destaque do Poco X3. Nós temos uma tela IPS com 120 Hz de atualização. É uma tela muito bacana, tem um brilho muito alto, uma qualidade de imagem e reproduções de cores muito boas, que olha, dá uma imersão e uma agilidade nas tarefas do dia a dia muito maior. Em relação à tela, não é todos os jogos que conseguem se aproveitar dela, tá? Então se você está pensando aí que você vai sempre ter 120 Hz em todos os jogos, não é assim, tá? Então calma aí, que mais pra frente eu vou falar sobre isso, mas a tela em si é um boost a mais que você tem, e quando você usa uma tela de 120 Hz e você volta a utilizar uma tela de 60 Hz, você sente uma diferença e fica até um pouco incômodo reacostumar com uma tela, digamos que mais lenta, né? Já em processamento, o Poco X3 tem Snapdragon 732G com 6 GB de RAM na sua versão base e 64 GB de armazenamento, e tendo uma variação para uma versão com 128 GB, caso você precise de mais espaço. Aqui nós temos praticamente um, digamos, intermediário premium da atualidade, Snapdragon 732G com 6 GB e 128 GB de armazenamento, que para mim faz o necessário para o dia a dia e ainda sobra. Na questão do processador, sendo o Snapdragon 732G, vem aquela coisa que eu estava falando sobre a tela. Você não vai conseguir rodar todos os jogos em 120 Hz, tanto porque alguns jogos não têm esse suporte e porque o processador do Snapdragon 732G aqui, ele não consegue rodar os jogos mais atuais nessa taxa de frames, porque os jogos são mais pesados e o processador ele não é um Snapdragon 865, por exemplo. E mesmo se fosse o Snapdragon 865, tem alguns jogos que ele também não consegue chegar a 120 Hz. Então, no momento, a tela de 120 Hz ela se faz jus em alguns pontos, mas em jogos não é tão crucial assim se você pretende jogar diretamente, tá? Principalmente por conta do processador. Tem smartphones gamers aí que tem Snapdragon 865 e que trazem algumas diferenças para conseguir chegar perto desses quadros que a tela consegue reproduzir, que seria 120, 144 e 90 Hz também, que tem aí sendo vendido. Mas a tela dele, mesmo ela não sendo, digamos, o suprassumo do aparelho em relação à performance que ele não vai conseguir atingir, ainda assim é uma tela que assim faz jus ao uso do dia a dia. Eu, na minha opinião, se você tiver a oportunidade, faça um teste, pega um smartphone de 120 Hz, faz o teste, mexe nele, e você não vai querer mais utilizar o seu smartphone de 60 Hz. Algumas pessoas não sentem diferença, mas a grande maioria consegue sentir a diferença e falam que é absurda. E se você já utilizou uma tela de computador de 120 Hz ou até mais, você sabe do que eu tô falando. Já em câmeras, o Poco X3 ele não decepciona, tá? Nós temos 4 câmeras na parte de trás e uma câmera frontal de 20 megapixels.
A câmera principal dele na parte de trás é de 64 megapixels e consegue fazer gravações até 4K a 30 frames por segundo, que é o que o processador suporta. O Snapdragon 732G tem esse suporte nativo e não consegue fazer a 60 frames, tá? Se ele tivesse o Snapdragon 865, conseguiria fazer a 60 frames. Temos uma câmera ultra-wide, uma macro e uma de desfoque de fundo. Então nós temos o kit completo aqui na câmera traseira. Já na câmera frontal nós temos 20 megapixels e que, na minha opinião, é uma câmera muito boa. Vou deixar passando algumas fotos para vocês verem, mas a qualidade da câmera frontal do Poco X3 me impressionou bastante, tanto pelo pós-processamento e o nível de detalhes. Ela consegue fazer gravações em até 1080p a 30 frames por segundo, que foi, digamos, uma pisadinha na bola aí que a Xiaomi fez, porque poderia pôr 4K a 30, já que o processador tem esse suporte, né? Mas as câmeras no conjunto geral são muito boas e, na minha opinião, olha, nessa faixa de preço que o Poco X3 é vendido lá na China, muito difícil você encontrar um smartphone que te entregue mais do que ele te entrega no conjunto geral de câmera e gravação. Já em relação à bateria, aqui nós temos 5.160 mAh de bateria. É uma bateria parruda, uma bateria grande e que, olha, dá para um dia de uso tranquilo, até 2 se você não for um usuário muito hardcore. Claro que se você joga muito, que digamos é o intuito desse aparelho, você tem aqui um dia de bateria tranquilo, com uma jogatina ali e outra aqui. E o mais importante, o carregador dele que vem dentro da caixa é de 33 watts. Então você vai conseguir carregar o seu aparelho aí 1h20, 1h30 mais ou menos. Então é uma capacidade grande com um carregamento rápido. Você não vai ter problemas com bateria aqui nessa questão. Ele não tem carregamento sem fio, caso você queira saber, mas ainda assim a bateria dele é um conjunto bem bacana e que, olha, muitas empresas não colocam carregadores turbo com essa capacidade em até smartphones mais caros, de R$2.000, R$2.500. Então aqui nós temos um grande ponto positivo para o Poco X3. Já de restante, nós temos aqui do lado o sensor de digitais, que funciona muito bem, eu não tive problemas, esse sensorzinho aqui, ó. Eu vou desbloquear aqui para vocês verem, ó. Dedinho, desbloqueou. Dedo, desbloqueou. Vamos bloquear de novo. Dedo, desbloqueou. Então assim, ele não falha, não tem problema com isso. Ele já tem conectividade NFC, caso você queira conectar os seus dispositivos ou até mesmo fazer pagamentos com seu celular, você consegue. Tem o Wi-Fi 5 GHz para caso você necessite, mas nós não temos o UFS 3.0 aqui, tá? Para quem não sabe, o UFS 3.0, o UFS 2.1, que é o que está incluso aqui, e eMMC é o tipo de memória de armazenamento. No caso aqui, a memória dele é de 128 GB e nós temos uma memória de UFS 2.1. Ela não é a mais rápida do mercado, mas também não é a mais lenta. Então a gente tem aí um meio termo nesse quesito. Mas se a gente for ver que ele é considerado um smartphone gamer, poderia ter vindo com um UFS 3.0. Mas a gente sabe que encarece bastante. Então, por enquanto, nós temos aqui 2.1, talvez numa versão do Poco X4 venha com 3.0, porque aí carrega mais rápido os seus jogos. Na hora de abrir um jogo ou coisa do tipo, você consegue ter um carregamento mais rápido. Imagina que aqui nós temos um HD e na UFS 3.0 a gente já coloca um SSD. Tudo bem que não é essa diferença gigantesca, é mais para o eMMC para o 2.1 que é essa diferença, mas ainda assim é bem-vinda quando fizerem com o UFS 3.0. Já em relação ao áudio dele, aqui nós temos um speaker duplo, tá? O som sai na parte de cima e também na parte de baixo. E tem alta fidelidade, um som high-res que fala, né? Aquele símbolozinho que a gente vê em alta definição de 24 bits. Então nós temos aqui uma qualidade de áudio muito boa nos alto-falantes do Poco X3. E olha, deixa no chinelo muito smartphone topo de linha que a gente vê com dual speaker, viu? É uma qualidade bem interessante para quem curte jogar e até mesmo ouvir as suas músicas sem fones de ouvido. E de conclusão, eu tô gostando bastante do Poco X3 e na minha opinião é um dos melhores, e se não o melhor custo-benefício do ano de 2020 de lançamento, né? Se a gente for considerar smartphones mais antigos, a gente tem smartphones que são bem parelhos e que o custo-benefício também são bem legais. Mas o Poco X3 impressiona pelo seu preço e também pela sua proposta. Ele entrega muito pagando pouco. Praticamente faz jus ao seu nome, né? Então, na minha opinião, se você está afim de comprar o Poco X3, não espera, tá? É um aparelho muito bom, um desempenho muito rápido, mas em jogos talvez você não consiga usufruir tão bem assim
dos 120 Hz, mas ele consegue rodar todos os jogos, não fica se preocupando com isso, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você queira comprar o seu Poco X3 com o melhor preço, eu vou deixar os links na descrição e também o grupo de ofertas, caso você queira economizar ainda mais, tanto em smartphones e produtos eletrônicos, belezinha? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.